Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vocês sabem que nós técnicos de enfermagem, além dos cuidados primordiais no paciente, que é o banho, nós fazemos muita punção periférica, no caso com o scalpel ou abocate, e como todo procedimento há uma complicação. No caso da punção periférica, a nossa principal complicação é a flebite, tá? Que é bastante frequente quando tem pacientes de longa estadia, no caso de internação. É uma complicação frequente porque ela pode ocasionar uma inflamação aguda da veia por diversos fatores e a gente precisa conhecer o que? A característica dessa flebite. Você conhece a característica? Como é que eu identifico uma flebite? Eu estou com um paciente que, por exemplo, ele foi puncionado com scalp, mas ele vai permanecer por algumas horas no pronto-socorro com uma infusão de um medicamento irritante. A primeira coisa que posso notar num sinal de flebite é o edema local. O edema local é nada mais que um inchaço, tá? É um inchaço local em volta do catéter. Ele já vai indicar um processo já inflamatório na veia do paciente. Em seguida, já começa a surgir o eritema, que é nada mais uma vermelhidão local, também devido ao medicamento irritante ou vesicante que está sendo infundido. E por fim, começa assim a aparecer o hematoma, que é o arroxeado, que é nada mais um sangramento ativo que está sobre a pele. E em seguida, conforme o tempo, a equimose, que é nada mais também que esse sangramento ativo do hematoma ele vai começar a absorver pela parede, no caso da pele do paciente, e mudando a sua coloração de roxeado para esverdeado. Também pode ocasionar dor local, o paciente vai se queixar bastante, tá, dessa inflamação, e o calor e o endurecimento local do mesmo. E também, por fim, por o mais grave possível, pode aparecer um cordão palpável nesta veia que vai indicar que já está no nível maior da flebite. O principal fator que pode ocorrer numa flebite, tá, além do que foi descrito no caso, é a longa permanência desses catéteres, no quais são funcionados os pacientes devido à sua estadia, no hospital, e a asepsia do curativo, que é muito comum, infelizmente, com pessoas que fazem a troca do curativo e esquece de fazer uma asepsia adequada, utiliza a luva de procedimento ou fazer a limpeza em volta do acesso e colocar a mão ali sem a luva ou com a luva. Isso é um fator que pode ocasionar também essas principais complicações, tá? Existem 3 tipos de classificação para flebite que eu vou descrever para vocês. A primeira, no caso, seria a flebite mecânica, que é bastante comum, tá? Por que a gente fala que é flebite mecânica? Devido ao que? A escolha do calibre errado para uma veia, por exemplo, um catéter de número 18 para uma veia fina, por exemplo, ele pode sim ocasionar um traumatismo na parede da veia, então isso também ocorre, pode ocasionar essa flebite mecânica. Ou nada mais também quando um catéter ele é manipulado excessivamente, além daquele pode causar o trauma, ele pode fazer um vasoespasmo e com certo tempo de estadia com o catéter, pode ocasionar esse tipo de complicação. A outra complicação, que é um tipo também, já seria a flebite química, que nada mais é o que? Quando nós fazemos uma infusão de medicamento bastante vesicante, que é aqueles medicamentos irritantes, como por exemplo um eletrólito bastante diluído num sorinho, um gluconato de cálcio que foi feito numa via de acesso periférico em mais ou menos 40 minutos lento. Ele é sim um medicamento vesicante. O que seria isso? A pessoa ela vai reclamar da dor local, No caso seria onde está sendo feita a infusão do medicamento, até a extensão do braço todo pode ocasionar esse tipo de desconforto, sendo a flebite mecânica. Além disso, pode ter medicamentos que ocasionam partículas que não foi diluídas corretamente e também ocasionando a inflamação local da veia, então também faz parte de uma flebite mecânica. Ou uma infusão muito rápida do medicamento, como por exemplo o eletrólito que eu falei, um gluconato, um cloreto de potássio muito rápido, ou até um medicamento vasoativo, por exemplo, a noradrenalina, uma dobuta, medicamentos que são altamente irritantes para uma veia
periférica, por isso que a gente recomenda, né, os médicos a fazerem a punção central ou até um catéter de pique para infundir esse tipo de medicamento para evitar esse tipo de flebite, tá? É uma causa muito comum para a parte de flebite química. E por último tem a flebite infecciosa, que infelizmente ainda tem um alto índice, principalmente em nasoterapia intensiva, que no caso da inflamação dessa veia, não sendo somente, né, em via periférica como uma central, por exemplo, mas na parte periférica, se uma pessoa que está utilizando um abocate numa unidade de terapia intensiva, isso pode acontecer, um paciente que não fique muito tempo internado, mas necessite da administração de medicamentos vesicantes, pode ocasionar uma infecção local devido à má asepsia, né, do curativo, como foi falado no começo, ou até uma técnica séptica errada no momento da manipulação do catéter, não foi feita a limpeza adequada, colocou um curativo contaminado. São fatores, né, que podem ajudar a ocasionar flebite local na parte infecciosa. Por isso, né, muitos assim, hospitais ainda não implementaram, né, um sistema que nós falamos, que eu vou falar para vocês, que existe um sistema de escala, né, no caso de norteador da flebite, né, que nós calculamos mais ou menos o grau que está ocasionando aquela flebite no paciente. Existe uma escala específica chamada escala de Maddox, tá? É uma escala norteadora onde ela classifica em até 5 graus, em 5 estágios, a evolução daquela flebite. Pode começar sem nada e até terminar por uma provável trombose, por exemplo. Vamos conhecer como é que é a escala de Maddox? A escala de Maddox ela é dividida em 5 graus. Começando pelo grau 0. Os sinais e sintomas primeiramente são sem dor, vermelhidão ou edema e inserção. A conduta seria o quê? Deixar a cânula in situ, né, observe o local e sempre salinize a via conforme o protocolo. A cânula in situ é nada mais, pode deixar a cânula do jeito que está, que não está tendo nenhum tipo de problema. Já o grau 1, os sinais e sintomas são a vermelhidão acima de 2 centímetros da inserção, também possível dor, edema e a sensibilidade. A conduta é monitorizar com frequência a inserção e pode estar em risco de infecção, sendo a consideração uma troca. O grau 2, os sinais e sintomas já é a vermelhidão acima de 4 centímetros de inserção, com dor, calor, edema e a veia já um pouquinho endurecida e palpável. A conduta seria o quê? Remover a cânula e relatar, comunicar ao médico e realizar uma nova punção. O grau 3, os sinais e sintomas já são a vermelhidão acima, né, de 4 centímetros da inserção, com a presença de exudato purulento impertuito, já é um sinal mais provável para uma infecção. A conduta seria o quê? Remover a cânula e relatar, colher um suave conforme o protocolo, comunicar ao médico e iniciar o tratamento. O colher suave é o quê? É colher uma amostra essa presença de exudato purulento que está na inserção. O grau 4, aí sinais e sintomas são dor, eritema, inchaço, cordão venoso palpável, já acima de 6 centímetros da inserção com um aspecto purulento. A conduta será o quê? Remover a cânula e relatar, já nesse estágio avançado da flebite, avaliar o tratamento e comunicar ao médico. O grau 5 já é uma trombose venosa com todos os sinais e sintomas citados acima e já com a dificuldade na infusão. A conduta será o quê? A tromboflebite, remover a cânula e relatar, iniciar o tratamento e comunicar ao médico. Se nessa escala o resultado for maior que 4, tá? E vendo também que não há refluxo algum, feito o teste, não tendo refluxo nem a infusão, pode ser provavelmente o sinal de uma provável, tá, trombose. Então é recomendável retirar esse acesso periférico e iniciar protocolo, né, de compressas frias e mornas para evitar a dor, né, e diminuir o edema. O que eu posso estar fazendo, né, para não fazer essa complicação flebite tornar uma complicação grave? Primeiramente, o mais simples, né, que nós todos temos que lembrar, mas muita gente ainda infelizmente esquece, que é a higienização das mãos. Mesmo sendo com álcool, com sabão, é importante antes de você fazer o procedimento fazer a higienização adequada. O outro fator importante, você vai avaliar antes, né, da punção, vai avaliar a anatomia do paciente, o membro onde vai ser feita a punção. Se a veia do paciente for uma veia muito fina, você vai escolher o calibre conforme, né, a veia daquele paciente para evitar a infecção mecânica, aquele que eu falei no começo, tá? Para não traumatizar
a parede da veia do paciente, então você escolhe um calibre adequado. Se você vê que é um idoso, a maioria dos idosos geralmente tem veias mais finas e mais fracas, você seleciona uma veia que possa condizer com o calibre da veia do paciente. Se for um paciente mais jovem ou um paciente mais obeso, você vai também ver a condição, né, que o braço do paciente se encontra e também vai aplicar esse tipo de avaliação. Evitar, o mais importante, a punção em área de articulação, na fossa cubital, tá? Porque o paciente ele vai esquecer muitas vezes que está com aquele acesso periférico que pode dobrar e numa dessa dobra pode deslocar, ocasionando a flebite mecânica também e a química. Porque ele vai sair da veia do paciente, então o que estaria infundindo a medicação, pode ser uma medicação irritante ou vesicante, ela pode deslocar da veia do paciente e extravasar na parte da pele subcutânea do paciente, ocasionando uma inflamação local, o que falamos que é a flebite. O importante também, no caso, você vê que é um paciente mais jovem, adulto ou criança, geralmente nos adultos nós utilizamos muitos os membros superiores para fazer as punções, principalmente as extremidades, no caso da mão, né, ou numa parte mais que não tenha visibilidade, pode ser uma veia de maior calibre, não sendo na articulação, mas numa área que possa fixar sem ter o problema. Em pacientes pediátricos, muitos hospitais eles utilizam o membro inferior do paciente ou até a região da cabeça, dependendo também da idade do paciente, para fazer a punção. Também é um fator que é importante, né? No caso da avaliação na parte do enfermeiro, ele vai avaliar o que é melhor para o paciente, ajudando, né, no caso do técnico, a fazer o auxílio da punção. Realizar sempre, né, a antisepsia local da pele antes de você fazer a punção. Você fez a asepsia com álcool 70 ou clorexidina, esquece, né, que você fez ali, quebrou a barreira da contaminação. Tem gente que esquece, no caso de fez a limpeza, colocou a mão de novo para ficar palpando. Evite apalpar, logo que você faz a asepsia ou antisepsia, evite apalpar novamente o local onde você fez a limpeza, para que você não leve a contaminação que veio da luva ou da mão diretamente na corrente sanguínea do paciente. Então você fez a limpeza, você já vai fazer a punção. Não esquece, tá? Que muitas pessoas elas ainda fazem rotina mecânica, né? Esquece que ela fez uma asepsia certinha e chegou, fez lá, colocou a mão de novo para ter a certeza que aquela veia que ela vai funcionar e não faz a limpeza novamente. Isso pode acontecer, infelizmente, tá? Curativos do acesso periférico, no caso da Boccati, a gente sempre recomenda, no caso de filme estéreo transparente, porque além de você ter maior flexibilidade, né, no caso do paciente que se movimenta bastante, você pode estar verificando como ele é transparente, se pode iniciar já ali um nível de inflamação no local, ou se já está tendo essa inflamação, acompanhar, né, o grau, né, no caso da infecção ou inflamação, e retirar antes do tempo. Com o esparadrapo ou com o micropore, ela vai ocluir, né? Você não vai conseguir ver, avaliar o local da punção. Também já não recomendado por maior parte dos hospitais a evitar a utilização, né, do esparadrapo ou micropore para fixar o acesso periférico. Para fazer, no caso da utilização da torneirinha, que é a dânula, no acesso periférico, que é muito comum quando o paciente fica bastante tempo internado, além da dânula, também utilizamos o extensor valvulado ou conector valvulado. Quando você for administrar qualquer medicação, seja em bomba de infusão, ou em bolos ou em equipo gravitacional, sempre faz a desinfecção local com álcool 70, fazendo movimentos circulares com fricção, para justamente retirar aquela barreira da contaminação que pode entrar na corrente sanguínea do paciente. A validade dos catéteres também é um protocolo institucional, vai variar da instituição para instituição, mas a Anvisa, tá? Ela predomina, né? No caso, ela já deu uma validade pré-determinada da permanência de um catéter periférico, que pode ser no mínimo de 72 horas. Isso vai depender também da instituição, tá? Não é
que eles colocaram essa situação que eles vão, né, assegurar, manter essa situação. Pode ter hospitais que mandem permanecer por menos tempo, até 48 horas, então sempre é bom você consultar o protocolo, verificar a validade. Se você for trocar o acesso periférico, você vai ter que trocar todo o sistema, que é a dânula, o extensor, o conector e o equipo também que está juntamente sendo infundido com o paciente, tá? No caso da flebite, se já aconteceu, né? Se já, o paciente já apresenta essa flebite, então você vai utilizar uma escala da flebite, que é a escala de Maddox, ou a escala que foi preconizada lá na instituição onde você trabalha. Geralmente de 6 em 6 horas você vai avaliar se a flebite já está positiva, se já está tendo um grau ali de flebite. Vai iniciar o que? Com compressas frias para evitar aumento da dor local, e em seguida vai diminuindo essas compressas frias com as compressas mornas para o que? Para reduzir o edema local e para ocasionar, no caso de uma vasodilatação, ajudando na melhora também daquela flebite. E se por aqui, né, no caso, você já fez a outra punção do paciente, ainda ele mantém aquele desconforto, ainda a dor local, mesmo você fazendo todas as avaliações e aplicações das escalas e o cuidado específico, ele ainda reclama de dor, veja na prescrição do paciente se tem algum medicamento analgésico ou anti-inflamatório, pergunte para o médico se pode estar administrando, e conforme o tempo, né, vai melhorando, né, no caso da estadia do paciente, com os cuidados junto na caso da diminuição da flebite. Então são essas as dicas básicas, tá? Eu posso estar aqui muito sentada durante horas falando com vocês sobre esse assunto, que é bastante extenso. A gente vê no dia a dia nosso, mesmo que tenha todos esses cuidados, pode acontecer de ocasionar essa complicação, porque vai depender do fator também do paciente. Tem pacientes que têm tendência a ter mais facilidade a uma flebite do que outros, então é um fator que você tem que estar sempre avaliando quando você está funcionando ou você permanece com aquele paciente com você durante seus cuidados, né, para evitar que ocorra uma complicação mais grave, tá? Que pode ser uma necrose local ou até uma trombose. Quaisquer dúvidas relacionadas a esse assunto, deixe nos comentários que eu respondo conforme o tempo. Convido também a vocês se inscreverem no meu canal para manter, né, se atualizado aos assuntos do nosso dia a dia. Eu fico com vocês por aqui e até mais, pessoal.